Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Começando mais um Top Atualidades, esse top que como eu estou colocando aí para vocês, não é? Professor Marcos, material da Raquel, top que vai de 26 de agosto a 1º de setembro e vamos começar com o mundo política, falando dos rebeldes que ocupam a passagem de ligação aos montes Golã, ocupados por Israel. O ramo sírio da rede terrorista Al-Qaeda e grupos rebeldes tomaram a passagem de Quneitra, que liga a parte síria dos montes Golã à zona ocupada por Israel, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. E aí, candidato, como sempre, vamos lá, você está familiarizado com o mapa ali da Palestina? Será que você sabe onde é que fica as colinas de Golã? Então dá uma olhadinha aí na lousa. Eu já deixei o mapinha aqui, ó, tá vendo aqui? Colinas de Golã, ó, Líbano, Israel, Síria, com a Jordânia aqui. Então é aqui que fica localizado o assunto aqui do top. Legal? Então, você tem que tomar cuidado com isso, não é? Porque esses rebeldes, não é? São sírios, como já está dizendo aí o texto, está ligado à rede Al-Qaeda. A ligação é monitorada, essa ligação aí nas colinas de Golã, é monitorada pela ONU desde que a região foi tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. Então, esses são dados importantes que eu sempre gosto de lembrar a vocês, candidatos, que tem que ser tomado muito cuidado quando o assunto é Palestina. Tá legal? Então, de novo aqui, a notícia para você. Vai fazer essa pesquisa porque, como você já sabe, e eu sempre gosto de repetir, Oriente Médio e Palestina é sim assunto obrigatório para concurso. Próximo assunto. Rebeldes admitem presença de soldados russos nos combates na Ucrânia. OTAN afirma que mais de 1.000 militares russos lutam no leste ucraniano. O presidente Petro Poroshenko acusou a Rússia nesta quinta-feira de enviar suas tropas para a Ucrânia e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança e Defesa ucraniano para decidir os próximos passos. Aqui, um dado importante, não é? A gente sempre tem falado aqui no NEAF, você tem acompanhado, e para você que está chegando agora, vai atrás, porque o top aqui já vem cobrindo esse assunto desde que a gente começou o top, lá em janeiro. Isso já vem aqui sempre, quase todo mês estamos falando da Ucrânia aqui, que dirá até semanas. Então, você pega, faz essa pesquisa, por quê? O Poroshenko, por exemplo, que é o atual presidente da Ucrânia, a semana passada dissolveu o parlamento. Ele tomou essa medida, que é uma promessa de campanha, dissolveu o parlamento, porque além de ser uma promessa de campanha, a maioria do parlamento da Ucrânia é pró-Rússia. Então nós temos esse problema, e isso que está virando quase que uma guerra civil na Ucrânia, a região leste, né, a região oriental da Ucrânia, que tem uma grande aproximação cultural, né, laços étnicos com a Rússia, não quer ficar distante do governo russo. Pelo contrário, de repente quer até fazer parte da Rússia, por isso que os rebeldes são chamados de separatistas. Então fica espertinho aí com esse assunto, acompanha, porque a cidade de Novoazovsk, que é uma cidade que depois você tem que procurar aí no mapa, fica na região leste do mapa da Ucrânia, ela está sob conflito com tropas separatistas pró-russos. Os ucranianos estão afirmando que existe sim soldados da Rússia e não rebeldes pró-Rússia.
Existem soldados da Rússia fazendo parte de uma espécie de brigada que ajuda os separatistas. A semana passada também o Putin esteve, não é, com o Poroshenko. Essa reunião é importante que depois você faça aí uma leitura mais atenta, porque ela não deu em nada. A reunião foi mais para, vamos dizer assim, criar uma imagem para o Putin que está procurando aí mediar esse conflito, do que outra coisa. A reunião não deu em nada, mas a semana passada ela ocorreu. É importante que você fique esperto com o assunto. Beleza? Outro assunto, China amplia fronteiras em mapa e preocupa vizinhos. A notícia de que o exército chinês está distribuindo a seus soldados uma nova versão do mapa do país, com traçado mais amplo de suas fronteiras nacionais, intensificou o alerta entre as nações vizinhas. Então, é outro assunto que eu venho levantando aqui. Essa expansão da China. China, que o ano passado lançou um super porta-aviões, um porta-aviões assim, de porte muito parecido com a dos Estados Unidos. Tudo bem que é o primeiro, mas é lógico que a China não vai ficar só nisso, com um porta-aviões. Ela vem criando problemas com vários países, não é só, como você já viu aí, com a questão de Taiwan, que aí é uma briga com Taiwan, mas também com o Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Filipinas, Brunei, Malásia. Todos esses países que eu estou citando estão tendo problemas com essa expansão da fronteira da China, principalmente a Índia, onde o novo presidente, o Narendra Modi, declarou uma preocupação muito grande e está exigindo que os BRICS tratem também desse assunto do problema de fronteira. Não é? Outro assunto importante que já foi falado aqui são as ilhas Senkaku e Diaoyu. Ó, escreve aí esse nome bonitinho aí, Senkaku e Diaoyu. Senkaku para os japoneses, Diaoyu para os chineses. Essa é um grupo de ilhas pequenas, mas que fica sobre uma enorme reserva de gás metano, que foi encontrado lá. É um assunto antigo, isso já vem lá da década de 90, quando China e Japão disputavam o direito de pesca em Senkaku ou Diaoyu, como querem cada um. E aí, com a descoberta de uma enorme reserva de gás natural, isso trouxe esse problema para uma dimensão muito maior. Tanto é que o secretário adjunto de Estado, Kurt Campbell, né, dos Estados Unidos, já declarou que este assunto sobre as ilhas Senkaku é um barril de pólvora. Tá? O secretário de Estado adjunto, ele também afirmou que, dos anos que ele já trabalha com problemas de diplomacia, ele nunca viu algo tão crítico quanto este que eu acabei de citar entre China e Japão, por causa das ilhas Senkaku ou Diaoyu. Então, é outro assunto que a gente quer aqui, que você acompanhe de perto e faça a sua pesquisa nesta semana. Mais um assunto aqui no Top Atualidades. Primeiro-ministro francês se demite após 5 meses no poder. Então, tem aí, não é? O François Hollande, que é o atual presidente da França, ele vai ter que antecipar as eleições. Sua popularidade é a pior em 50 anos de presidentes na França. 50 anos. Não é? Atualmente, François Hollande está apenas com 17% de aprovação do seu governo. Então, essa demissão que você está vendo aí, não é? Apenas 5 meses após tomar posse, Manuel Valls apresentou demissão de seu gabinete,
mostra o quanto está grave a situação do governo francês, não é? E um outro ex-ministro, agora ex-ministro, Arnaud Montebourg, também confirmou que essa austeridade que o governo francês vem adotando em relação à economia, e tudo isso são normas que estão sendo implantadas pela Alemanha de Angela Merkel. Então, como um dos motivos que faz com que François Hollande tenha mandado, né, tenha demitido esses ministros, é que eles não concordam com as diretrizes econômicas estipuladas pela Angela Merkel da Alemanha. Eles gostariam, né, os ex-ministros, que a França tivesse mais autonomia, já que ela, né, em termos de crescimento esse ano, não chegará a 1%. É isso mesmo. A França esse ano é previsto que ela não cresça 1% da sua economia. Então, é lógico, isso é um dos motivos que faz com que a popularidade de François Hollande tenha despencado tanto. Legal? Então vamos lá, continuando aqui o nosso Top Atualidades, e para você, ou para vocês que estão aguardando a resposta do desafio, não é? Então segura a onda aí que daqui a pouco eu vou falar sobre o desafio da semana passada, legal? Beleza. Então, próximo assunto, Brasil Sociedade. Aos 86 anos morre o empresário Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes, que morreu em sua casa no Morumbi por insuficiência cardíaca. Seu pai, o engenheiro pernambucano José Hermílio de Moraes, criou o Grupo Votorantim, comprando as ações de uma empresa de tecelagem. Então, eu tenho falado aqui, vou repetir para vocês que acompanham o nosso trabalho, que não é necessário, lógico, não é obrigatório numa organizadora cair quem morreu, quem não morreu, como tema de atualidades, mas isso acontece de vez em quando. Então, por isso que nós temos até aquela famosa lista, não é? Que de vez em quando eu gosto de lembrar aqui, que é a famosa nós que aqui estamos por vós esperamos. Então, tá aí, o Antônio Hermílio de Moraes entra para essa lista. Legal? Top Atualidades de 26 de agosto a 1º de setembro. Próximo assunto, Mundo Tecnologia. Chineses realizam o primeiro implante de vértebra feito com impressora 3D. Foi na Universidade de Pequim, onde médicos decidiram adotar a técnica para operar um garoto de 12 anos. Ele tinha um tumor maligno na medula espinhal e teve uma seção da vértebra, né, do pescoço, substituída por uma peça artificial. Então, para você que pensa que a China não gera tecnologia, cuidado. A China faz sim, isso já é sabido no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos, ela faz muita pirataria. Então, é a região onde mais a pirataria ganha espaço, China. Mas isso não quer dizer que ela não realiza também tecnologia de ponta, tem investido cada vez mais no setor de educação, porque a China, como todo mundo aqui já sabe, este século, né, o século XXI, será muito provavelmente o século da China. Bem, pessoal, então, continuando aqui o nosso top, vamos dar uma olhada na pergunta, né? Porque a gente tem que entrar aqui com o quadro do desafio, né? A gente inauguramos a semana passada, como eu prometi, vamos falar então do desafio. Vamos colocar primeiro aí a pergunta. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante, grupo terrorista fundamentalista que nasceu no Iraque, é jihadista, prega a união de todos os muçulmanos sunitas e xiitas para a implantação da Sharia, ou seja, um Estado teocrático no Iraque. Essa questão está certa ou errada? Bem, então, como prometido, está aí a explicação, porque essa questão, ela está errada.
Você que pesquisou, respondeu direitinho, parabéns. Por que ela está errada? A afirmação está errada em duas afirmações. O Estado Islâmico não prega a união dos sunitas com xiitas, consideram esses últimos como traidores, deseja impor a todo o planeta a Sharia e não apenas no Iraque. Então, ficou legal? Deu para pegar bem aí essa questão? Lógico que a gente tem que ser breve aqui, então eu espero que você tenha gostado, legal? E aí acontece o seguinte, a gente vai para o novo desafio. Vamos deixar então um novo desafio para vocês, fazer aquela pesquisinha legal, bacaninha, vamos discutindo aí durante a semana, tá bom? E esse novo desafio vai ser feito da seguinte forma. Primeira questão. Leia com atenção o texto abaixo. O Japão iniciou a instalação de uma estação de radar numa ilha próxima a Taiwan em abril desse ano, o que caracteriza uma postura militar. Esse fato chamou a atenção porque marca a primeira iniciativa militar do Japão em 40 anos. Essa iniciativa não só preocupa os chineses, mas também os americanos. Sobre o texto, aponte a alternativa correta. Alternativa A, o Japão não pode instalar radares próximos a Taiwan porque esta é uma província chinesa. B, na Constituição japonesa, artigo 9, o povo japonês renuncia para sempre à guerra. O Japão não pode ter iniciativa militar. Sendo assim, o texto está incorreto. Alternativa C, o texto está correto quando afirma a preocupação da China, mas incorreto porque Obama apoiou a iniciativa do Japão em instalar radares militares perto de Taiwan. Alternativa D, o texto está incorreto porque o Japão não tem ambições militares contra a China. E, finalmente, a alternativa E, o texto está correto. Tanto a China como os Estados Unidos estão preocupados com essa iniciativa militar japonesa. Bem, pessoal, então, esse foi o desafio número 1. Agora vamos para o desafio número 2. Aí, ao ultrapassar a marca de 200 milhões de habitantes em 2014, o Brasil demonstra possuir alguns índices populacionais de países desenvolvidos, ou seja, diminuição da mortalidade infantil e baixas taxas de natalidade por mulher. A questão está certa ou está errada? Bem, então, candidato e candidata, espero que tenha gostado do top. Vamos comentar o desafio a semana que vem, conforme já prometido. Boa semana para vocês, um grande abraço e até o próximo top.